Olá, sejam todos muito bem-vindos a bordo de mais uma videoaula do curso de VFR da V1 Rotate. Caso você deseje assistir a primeira videoaula que falamos sobre teoria de voo, basta você clicar no link que aparece na sua tela. Dessa vez, iremos falar sobre navegação aérea, assunto esse que será dividido em duas partes. Nessa primeira etapa, iremos fazer uma introdução à navegação aérea, onde iremos abordar alguns conceitos geográficos que vão nos permitir compreender com mais facilidade a segunda etapa, onde nós vamos aprofundar nossos conhecimentos no que diz respeito ao voo VFR especificamente falando. Vale lembrar que esse curso foi elaborado somente para fins de entretenimento e jamais deve ser aplicado à aviação real. O primeiro assunto que iremos falar é sobre alguns conceitos de navegação aérea e depois conhecer os métodos de navegação. Não menos importante, vamos explorar um pouco mais o planeta que habitamos e os movimentos que o nosso planeta Terra realiza. Iremos também conhecer quais são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Depois disso, falaremos sobre o magnetismo terrestre e declinação magnética. Vamos compreender as coordenadas geográficas através da latitude e da longitude e também iremos compreender o funcionamento dos fusos horários. E por fim, vamos falar sobre as rotas loxodrômicas e ortodrômicas. Mas afinal, o que é navegação aérea? Navegação aérea nada mais é do que a ciência, arte, prática ou tecnologia de planejar e executar uma viagem segura de uma aeronave a partir de um ponto de partida até seu ponto de destino. O piloto da aeronave, a qualquer momento durante o voo, deve saber determinar com precisão a posição em que se encontra a aeronave. Agora vamos conhecer alguns conceitos importantes da navegação aérea. Uma posição é uma situação espacial de um corpo definida em relação a um ou vários pontos de referência e que pode ser definida através das coordenadas geográficas. A direção é uma linha ou curso usado como referência e que se estende desde um ponto a outro através do espaço. Distância é o espaço compreendido entre dois pontos. Pode ser medida em quilômetros, metros, centímetros, milhas náuticas, pés, etc. Já a velocidade é a relação entre uma determinada distância percorrida e o tempo gasto no percurso. A velocidade de um avião deve ser corrigida por diversos fatores, como a temperatura, a altitude, o vento, etc. E quais são os principais objetivos da navegação aérea? Saber a posição, a direção, a velocidade, o trajeto que está fazendo a aeronave, a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, ou a origem e o destino, o tempo de voo e o consumo de combustível. Quanto de combustível será necessário para o nosso determinado percurso? Qual a melhor alternativa de rota que podemos fazer para economizar combustível? Bom, e agora vamos conhecer os métodos de navegação aérea. A navegação visual, ou a navegação por contato, é o método de navegação mais simples. Ele consiste no constante contato visual do piloto com o terreno, que, através de pontos de referência na superfície, faz a sua navegação. Essas referências devem ser facilmente identificáveis e visíveis de grandes distâncias, realizado sem o auxílio de instrumentos, e o navegador desenha a sua rota na carta aérea, num mapa, registrando os pontos de destaque para serem sobrevoados. Esses pontos eles podem ser rodovias, ferrovias, rios, lagos, pontes, montanhas, enfim. Não podendo se voar sobre uma camada de nuvens que cubra mais que a metade do campo visual com o solo. A navegação estimada é o método onde o piloto realiza cálculos específicos para determinar o tempo estimado entre cada um dos pontos de referência da rota. Para esse tipo de navegação, tem-se como instrumentos básicos a bússola de navegação, o velocímetro, uma carta aérea da região onde pretende-se voar e um relógio. Por curiosidade, no início do século XX, o aeronauta brasileiro Santos Dumont
Por necessitar desse modelo por razões práticas, pois tinha as mãos sempre ocupadas em seus balões, pediu a um amigo joalheiro que lhe fizesse um relógio de pulso especial, né? E aí ele colocou uma pulseira de couro num dos seus maiores modelos de relógio de pulso femininos da sua coleção. E em março de 1904 ofereceu esse relógio para Santos Dumont. Esse episódio na história leva a que se considere Santos Dumont como o responsável pela popularização do relógio de pulso entre os homens, que até então o relógio de pulso era tido como um acessório feminino. A navegação eletrônica é a maneira de conduzir e posicionar uma aeronave sobre a superfície da Terra por meio de informações advindas de equipamentos eletrônicos sofisticados que fornecem dados bastante precisos para o desenvolvimento de uma perfeita navegação. Existem sistemas autônomos de navegação, como, por exemplo, o sistema de navegação inercial, em que a computação da posição da aeronave é completamente autônoma, através da interpretação de instrumentos que medem a aceleração da aeronave e de giroscópios, que são dispositivos que conseguem identificar qualquer alteração da posição e da inclinação da aeronave. Uma outra curiosidade, por sinal, para se ter uma ideia melhor do que é um giroscópio, basta lembrar que também temos um giroscópio no nosso smartphone, no nosso celular, que consegue identificar com precisão a posição do celular e reconhece qualquer mudança na inclinação do aparelho. Ele é muito utilizado em jogos de corrida, onde o movimento do carro no jogo é realizado através do movimento do smartphone. Esses equipamentos autônomos de navegação muito provavelmente serão a base da navegação das aeronaves no futuro, muito embora esses sistemas autônomos tenham ainda margens de erro na computação da posição da aeronave, e o sistema GPS, por ser propriedade também de um governo, mantém-se ainda em uso o sistema de rádio como navegação. Navegação por satélite são sistemas capazes de estabelecer o posicionamento geoespacial de um determinado objeto na superfície da Terra através do uso de satélites artificiais que orbitam ao redor do nosso planeta. O GPS, sistema de navegação por satélite que foi desenvolvido pelos Estados Unidos durante os anos 70 para fins militares, permaneceu por anos como o único recurso para o fornecimento de posições geográficas ao redor do globo terrestre. O fato de ser um equipamento de uso descomplicado, de baixo custo e por possuir boa precisão, tem feito o GPS cada vez mais presente na aviação. Desse modo, sendo os Estados Unidos os donos dessa tecnologia, eles podem, a seu próprio critério, efetuar seu desligamento a qualquer momento a fins de segurança. O trauma dos atentados terroristas de 11 de setembro trouxeram consequências para o setor de geoinformação. Mas o GPS já não é o único sistema disponível atualmente, né? Já contamos com soluções de outros países, como o GLONASS, que é desenvolvido pela Rússia, e o Galileu pela União Europeia, além de soluções experimentais em desenvolvimento por outros países. A navegação radiogoniométrica é a que utiliza equipamentos instalados na aeronave que captam ondas de rádio transmitidas por estações em terra, como o VOR e o NDB, que vocês veem na foto, e que vamos falar sobre eles no nosso curso de regras de voo por instrumentos. E através da interpretação desses instrumentos é que se determina a posição da aeronave. A navegação celestial, também conhecida como navegação astronômica, é um método antigo, onde o navegador se localiza por meio da observação de corpos celestes como estrelas, planetas, satélites naturais, enfim. Esse instrumento que vocês veem na imagem se chama sextante,
um instrumento utilizado para calcular o posicionamento global na navegação estimada, mas serve também para o cálculo de distância com base no tamanho aparente dos objetos. Explicando bem por cima, o funcionamento do sextante é mais fácil do que se possa imaginar. O instrumento ele é utilizado para medir o ângulo entre dois objetos, ele é utilizado observando-se o horizonte através da luneta e movendo o aparelho até coincidir a imagem do astro com o horizonte. E isso é definitivamente tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de navegação, pois há muito tempo já está em desuso com a vinda de novos equipamentos de navegação. Na verdade, uma importante referência desse tipo de navegação, que ainda é bastante utilizada, é a referência da posição do Sol. Como sabemos, o Sol nasce do leste para o oeste, né? Então, sabendo disso, se a gente estender o nosso braço direito em direção ao nascer do Sol, ou seja, a direção leste, nós teremos à nossa frente o norte, obviamente as nossas costas teremos o sul, e à nossa esquerda teremos o oeste. E como fazemos para nos orientar à noite? Bom, diferente do hemisfério norte, onde uma estrela chamada Polaris aponta efetivamente ao norte, no hemisfério sul não há uma estrela que aponte para o sul. O Cruzeiro do Sul, por sua facilidade de reconhecimento, é usado para indicar a posição sul. É uma constelação composta por 5 estrelas, 4 estrelas formando uma cruz e uma outra que nós chamamos de intrometida, que fica um pouco à direita do centro da constelação. Depois de se localizar a constelação do Cruzeiro do Sul, deve-se traçar uma linha reta imaginária da estrela de Magalhães, que é a estrela mais afastada das outras 3 dessa constelação, 4 vezes e meio do tamanho de toda a constelação. Feito isso, é só traçar uma linha vertical em sentido à Terra e ali está o Polo Sul. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o planeta em que nós habitamos. O planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Somente nele é possível encontrar água no estado líquido, sendo que mais de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. Outra característica peculiar do nosso planeta é que, até o momento, é o único planeta em que nós temos conhecimento possuir vida. Durante muitos anos, a forma da Terra foi motivo de debates e elaboração de teorias. Na antiguidade, alguns estudiosos acreditavam que esse planeta era plano. No entanto, muitos sábios já afirmavam que a Terra apresentava um formato arredondado. E aí o aprimoramento das técnicas cartográficas e o desenvolvimento tecnológico foram de fundamental importância para esclarecer tal fato. O planeta Terra, na verdade, ele não é exatamente redondo, ou seja, ele não forma uma esfera perfeita. O mais correto é dizer que ele possui um formato geóide, mais próximo de uma elipse, o que se explica em razão do achatamento do planeta nos polos em função do movimento de translação. Contudo, para fins de navegação, adota-se sim que a Terra é uma esfera perfeita. Aqui vemos uma comparação entre o formato real do planeta Terra e a forma que é adotada para estudos, no caso a forma geóide. E agora algumas informações adicionais a respeito do nosso planeta. Como foi dito, a Terra possui uma forma geóide, ou seja, ela é irregular. O diâmetro equatorial é de 12.756 km, o diâmetro polar é de 12.714 km, a circunferência da Terra é de aproximadamente 40.000 km, a inclinação da Terra em relação ao Sol é de 23,45 graus. O período de rotação, ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, diferente das 24 horas exatas como nós imaginamos. A área total do planeta é de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados,
sendo 361 milhões de quilômetros quadrados de água e 149 milhões de quilômetros quadrados de terra. A atmosfera ela é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio. A temperatura interior do nosso planeta é de aproximadamente 5.000 graus Celsius. A temperatura mínima na superfície da Terra é de cerca de 88 graus Celsius negativos. A média é de 9 graus Celsius e a máxima é de cerca de 60 graus Celsius. A Lua é o satélite natural da Terra, sendo a distância entre a Lua e o nosso planeta de aproximadamente 385 mil quilômetros, e a distância média entre a Terra e o Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. E o peso da Terra é de aproximadamente 6,6 sextilhões de toneladas. A Terra realiza dois movimentos: o movimento em torno do seu próprio eixo e o movimento ao redor do Sol. O movimento de rotação é caracterizado pelo deslocamento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, chamado de eixo polar ou eixo terrestre. Esse movimento de rotação ocorre a aproximadamente 1.666 km por hora e todo o processo tem duração de 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos, sendo responsável pela variação diária na radiação solar, onde uma parte da Terra fica voltada para o Sol, caracterizando o dia, enquanto a outra parte fica oposta ao Sol, caracterizando a noite. Já o movimento de translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol a uma velocidade de cerca de 108 mil km por hora. O tempo para concluir o movimento de translação é de 365 dias e 6 horas, que equivale a um ano. As 6 horas restantes são acumuladas ao longo de 4 anos para totalizar um dia. O ano no qual ocorre esse fato é conhecido como o ano bissexto. O eixo da Terra é uma linha imaginária no qual a Terra gira e que une os dois polos. O eixo da Terra possui um ângulo de 23,5 graus de inclinação em relação ao Sol, e a inclinação desse eixo resulta na incidência dos raios solares em diferentes lugares durante as estações do ano. Isso causa variações na duração dos dias, noites e estações do ano. Vamos ver qual a relação entre a localização do Sol e as estações do ano. Similarmente, a rotação da Terra e a inclinação do seu eixo resulta em diferentes ângulos em relação ao Sol durante períodos diferentes. Quando o Sol está diretamente sobreposto, nós chamamos isso de sobrecarga solar. Nesse momento, a superfície da Terra e o Sol do meio-dia formam um ângulo de 90 graus. Diferentes lugares com essa sobrecarga solar possuem uma variação da quantidade de radiação solar recebida em diferentes áreas em diferentes períodos. Equinócio de primavera. No dia 21 ou 22 de março, a sobrecarga solar está sobre o Equador, que recebe a maior quantidade de radiação solar. Nesse momento, o hemisfério norte está no equinócio de primavera, enquanto o hemisfério sul está no equinócio de outono. O ângulo do Sol diminui em direção aos polos. Neste dia, os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de radiação solar e a duração do dia e a noite é a mesma em todos os lugares do planeta. Depois desse dia, é primavera no hemisfério norte, onde o dia é mais longo do que a noite, e no hemisfério sul se torna outono, quando o dia é menor do que a noite. Solstício de verão. No dia 21 ou 22 de junho, a sobrecarga solar está sobre o Trópico de Câncer, que recebe a maior quantidade de radiação solar. Nesse momento, o hemisfério norte está no solstício de verão, enquanto o hemisfério sul está no solstício de inverno. O ângulo do Sol diminui em direção aos polos.
Nesse dia, a duração do dia no hemisfério norte é a mais longa no ano, enquanto no hemisfério sul, a duração do dia é a menor do ano. Além disso, há 24 horas de luz solar no Círculo Ártico e 24 horas de escuridão no Círculo Antártico. Lembrando que solstício é quando há uma diferente incidência da radiação solar sobre os hemisférios, enquanto equinócio, equi significa equivalente, igual, é quando existe uma igual radiação solar entre os dois hemisférios. Equinócio de outono. No dia 22 ou 23 de setembro, a sobrecarga solar está sobre o Equador novamente, que recebe a maior quantidade de radiação solar. Nesse dia, o hemisfério norte está no equinócio de outono, enquanto o hemisfério sul está no equinócio de primavera. Como dito anteriormente, o ângulo do Sol diminui em direção aos polos. Nesse dia, os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de radiação solar e a duração do dia e a noite é a mesma em todos os lugares do planeta. Depois desse dia, é outono no hemisfério norte, quando o dia é menor do que a noite, e no hemisfério sul se torna primavera, quando o dia é mais longo do que a noite. Solstício de inverno. No dia 21 ou 22 de dezembro, a sobrecarga solar está sobre o Trópico de Capricórnio, que recebe a maior quantidade de radiação solar. Nesse momento, o hemisfério norte está no solstício de inverno, enquanto o hemisfério sul está no solstício de verão. Como dito, o ângulo do Sol diminui em direção aos polos. Nesse dia, a duração do dia no hemisfério norte é a mais curta no ano, enquanto no hemisfério sul é a mais longa do ano. Além disso, há 24 horas de escuridão no Círculo Ártico e 24 horas de luz solar no Círculo Antártico. Vamos conhecer agora os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. A rosa dos ventos é essa ilustração que vocês veem e que representa os 4 sentidos fundamentais e seus intermediários. Os pontos cardeais, também conhecidos como pontos de referência, são de extrema importância para a localização e orientação geográfica. Os 4 pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Entre os pontos cardeais estão os pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Uma dica para ajudar a decorar a escrita abreviada dos pontos colaterais é saber que o norte e o sul são sempre prioridades e se escreve primeiro. Por exemplo, em nordeste, primeiro se escreve a letra N de norte e depois a letra E de leste. Em sudeste, primeiro vem a letra S de sul e depois a letra E. Em sudoeste, primeiro se escreve a letra S de sul e depois a letra O de oeste. Enquanto em noroeste, primeiro vem a letra N e depois a letra O. Por fim, os pontos subcolaterais. Aqui também existe uma regra para facilitar a escrita. A regra aqui é a seguinte: os pontos cardeais, ou seja, aqueles que possuem apenas uma letra, possuem prioridade e devem ser escritos antes dos pontos colaterais, que possuem 2 letras. Por exemplo, entre as posições norte e nordeste, temos a posição nor-nordeste. Então, primeiro se escreve a letra N de norte e depois as letras NE de nordeste. Entre as posições nordeste e leste, temos leste-nordeste. Primeiro se escreve a letra E de leste e depois as letras NE de nordeste. O mesmo acontece com os demais pontos subcolaterais. Entre a posição leste e sudeste, nós temos leste-sudeste. Entre o sul e o sudeste, nós temos sul-sudeste. Entre o norte e o noroeste, nós temos nor-noroeste. Entre o noroeste e o oeste, nós temos oeste-noroeste. Entre o oeste e o sudoeste, nós temos oeste-sudoeste. E por último, entre o sudoeste e o sul, nós temos sul-sudoeste. Agora uma representação em graus da rosa dos ventos. Começando pelos pontos cardeais, o norte, que é a nossa referência, situa-se a 0 ou 360 graus.
As duas afirmações são verdadeiras. É tão certo falar que o norte possui um ângulo de 0 grau, quanto afirmar que o norte possui um ângulo de 360 graus. O leste está a 90 graus em relação ao norte, o sul possui um ângulo de 180 graus em relação ao norte e o oeste possui um ângulo de 270 graus. Lembrando que uma volta completa é composta por 360 graus. Quanto aos pontos colaterais, o Nordeste está situado a 45 graus, o Sudeste a 135 graus, o Sudoeste a 225 e o Noroeste a 315 graus. Eu não achei relevante mencionar os graus referente aos pontos subcolaterais, porque os números eles são bem quebrados, mas basta saber que é equivalente à metade entre o ponto cardial e o ponto colateral. Agora vamos falar sobre declinação magnética e o magnetismo terrestre. Mas antes disso, eu acho conveniente a gente falar um pouco sobre a bússola. A bússola é um instrumento de navegação e orientação baseado em propriedades magnéticas dos materiais ferromagnéticos e do campo magnético terrestre. As bússolas são geralmente compostas por uma agulha magnetizada, colocada num plano horizontal e suspensa pelo seu centro de gravidade, de forma que ela possa girar livremente e que se orienta sempre em direção próxima à direção norte e sul geográfica, de forma a ter a ponta destacada, geralmente em vermelho, indicando o sentido que leva ao norte magnético da Terra, ou de forma equivalente a um ponto próximo ao polo norte geográfico da Terra. Na verdade, a bússola é um instrumento bastante simples. Seu funcionamento se baseia na combinação do magnetismo da sua agulha com o magnetismo da Terra. A Terra funciona como um grande ímã que possui um campo magnético que, como qualquer outro, tem seu polo norte e o seu polo sul. E como a agulha da bússola ela é magnética, ela é um pequeno ímã, com polo norte e também polo sul, ela sofre a ação do campo magnético terrestre, qualquer que seja o local da superfície da Terra em que você se encontre. Se você perceber na imagem, a agulha da bússola ela não está apontando exatamente para o norte, e é justamente sobre isso que vamos falar agora. Isso ocorre devido à declinação magnética. A declinação magnética é a diferença em graus apontado pelo norte magnético e o norte geográfico, que é determinado pelo eixo de rotação do planeta, que não tem obrigação de coincidir com a atração magnética da Terra. Os polos norte e sul geográficos são uma convenção humana, enquanto os polos magnéticos são consequência de um fenômeno natural. Os polos geográficos são os lugares onde o eixo de rotação da Terra corta a superfície do planeta. O eixo de rotação da Terra determina o polo geográfico, enquanto o movimento do magma da Terra cria campo magnético. A rotação da Terra acontece em torno de um eixo perpendicular ao plano do Equador. Os polos norte e sul geográficos, representados pela linha vermelha que vocês veem na imagem inferior esquerda da tela, são os pontos em que o eixo passa pelas extremidades do planeta. Esses pontos servem de referência para os paralelos e para os meridianos terrestres que veremos adiante. Já os polos magnéticos, representados pela linha azul na mesma imagem, são os pontos do planeta em que um ímã aponta para baixo. Isso acontece porque a Terra também é um ímã, como eu falei, e esse fato é conhecido desde a antiguidade. E sabendo disso, os chineses inventaram a bússola por volta do século IV, e quando esse conhecimento chegou à Europa no século XIII, isso impulsionou as grandes navegações e o mapeamento de todo o globo. A vida dos navegantes ficou mais fácil com a cartografia moderna, que criou o sistema de meridianos e paralelos baseados no Polo Norte geográfico. Até o início do século XIX, acreditava-se que os polos geográficos e os magnéticos ficavam no mesmo lugar.
mas em 1831, o explorador inglês James Clark Ross chegou pela primeira vez ao lugar do Ártico onde a bússola aponta para o chão. No caso, ali era o norte magnético. E ele descobriu que os pontos não coincidiam. Como vocês podem ver nos pontos indicados por setas na imagem, a seta vermelha indica o polo norte geográfico e a seta azul indica o polo norte magnético. No centro do planeta há uma grande bola de ferro fundido, que nós chamamos de magma. Essa bola de ferro é um pouco menor do que a Lua. Essa bola gira um pouco mais rápido que a própria Terra e movimenta um outro mar de ferro fundido ao redor. Nessas duas partes existem cargas elétricas em constante movimento, e esse vai e vem de cargas elétricas cria um campo magnético. No caso do nosso planeta, os físicos creem que o magnetismo da Terra é produto da movimentação do núcleo cheio de cargas. E após anos de observação, sabe-se que o ímã terrestre, como todo ímã, é mais forte nos polos. E tudo indica que o movimento do magma e suas cargas elétricas é influenciado pela rotação do planeta. E como o eixo de um campo magnético é sempre perpendicular ao das cargas, o eixo terrestre seria próximo ao eixo geográfico. A distância atual entre eles é de aproximadamente 11 graus. Os polos magnéticos, diferentemente dos polos geográficos, eles não têm localização fixa, pois estão sujeitos às alterações do campo magnético terrestre e da rotação da Terra. Nesse slide, vemos um mapa magnético da Terra e a forma com que os campos magnéticos positivos e negativos se distribuem ao longo da superfície terrestre. Já nesse outro slide, vemos claramente a diferença do campo magnético terrestre ao longo dos anos. Temos um mapa magnético do ano de 1919 e outro de 1942. Percebam aí a variação magnética em pouco mais de 30 anos. Lembram que eu disse para vocês que a agulha da bússola ela não aponta necessariamente para o norte geográfico? Como convenção, ficou decidido que, comparando o desvio magnético com os pontos cardeais, o ângulo formado para a esquerda do norte, ou seja, para o oeste, seria negativo, ou para a direita, leste, seria positivo, que existe em função do magnetismo terrestre. Agora vamos falar sobre latitude e longitude. Os paralelos e os meridianos são linhas imaginárias traçadas para definir cartograficamente os diferentes pontos da Terra. A principal função dessas linhas é estabelecer as latitudes e as longitudes para, assim, precisar as coordenadas geográficas dos diferentes lugares do planeta. Os paralelos são eixos que circundam imaginariamente o planeta no sentido horizontal. A partir deles são medidas em graus as latitudes, que variam de menos 90 graus a 0 grau para o sul e de 0 grau a 90 graus para o norte. Existem alguns paralelos especiais, como é o caso da linha do Equador, onde essa linha imaginária possui o mérito de possuir uma igual distância em relação aos dois polos do planeta, Ou seja, tudo que está acima dessa linha representa o hemisfério norte e tudo que está abaixo dessa linha representa o hemisfério sul. O Equador também é importante por ser a zona da Terra que mais recebe os raios solares no sentido perpendicular quando eles são mais fortes. Os meridianos representam as linhas imaginárias traçadas verticalmente sobre o globo terrestre. Nesse sentido, ao contrário do que acontece com a linha do Equador, não existe uma zona de iluminação mais acentuada, não havendo, portanto, um centro da Terra. Eles são utilizados para medir as longitudes, que variam de menos 180 graus a 0 grau a oeste e de 0 grau a 180 graus a leste. No final do século XIX, por convenção, foi criado o meridiano de Greenwich, com longitude de 0 grau. Esse meridiano ele divide a Terra no sentido vertical
originando dessa forma o hemisfério leste, ou hemisfério oriental, com longitudes positivas, e o hemisfério oeste, ou o hemisfério ocidental, com longitudes negativas. O meridiano de Greenwich ele corta a cidade de Londres ao meio. Acrescentam-se a isso a função dos meridianos em relação aos fusos horários, igualmente contados a partir de Greenwich. Assim, dividiram-se 24 eixos, 12 eixos sendo para o leste e 12 eixos sendo para o oeste, onde a distância entre um meridiano e outro é de 15 graus, ou seja, são 24 eixos, cada um possuindo 15 graus cada, completando então os 360 graus, né? Ou seja, uma volta completa no globo terrestre, em que cada um desses eixos representa a alteração de 1 hora em relação ao meridiano mencionado. Assim sendo, a nossa posição da Terra é referenciada em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich, e é expressa em dois valores, a latitude e a longitude. Assim, para saber a nossa posição sobre a Terra, basta saber a latitude e a longitude, que nada mais são do que coordenadas geográficas, mais ou menos como acontece no famoso jogo Batalha Naval, no qual os jogadores têm de adivinhar em quais quadrados estão os navios do oponente, através de coordenadas verticais e horizontais. Através de coordenadas, conseguimos então identificar a localização de qualquer ponto sobre o nosso planeta. Na primeira ilustração, nós temos o meridiano de Greenwich, ou se preferir o meridiano zero, e a linha do Equador. A latitude é a distância do Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Essa distância mede-se em graus, podendo variar entre 0 e 90 graus para o norte ou para o sul. A longitude é a distância ao meridiano de Greenwich, medida ao longo do Equador. Essa distância mede-se também em graus, podendo variar entre 0 e 180 para leste ou para o oeste. Cada grau nos meridianos equivale a 60 milhas náuticas. Na linha do Equador também é possível fazer essa medição, ou seja, cada grau equivale a 60 milhas náuticas. Contudo, nos demais paralelos isso não é possível, pois percebam que quanto mais próximo dos polos, menores são os paralelos. Em resumo, esse cálculo de 60 milhas náuticas para cada grau é válido somente para os meridianos e a linha do Equador. Agora vamos conhecer a definição de círculo máximo e círculo menor. O círculo máximo, ou o grande círculo, é todo círculo que resulta do corte de uma esfera, dividindo-a em dois hemisférios iguais, ou seja, o círculo traçado sobre a superfície de uma esfera, cujo centro desse círculo coincida com o centro da própria esfera. Por exemplo, a linha do Equador é um círculo máximo. Todos os meridianos, incluindo o meridiano de Greenwich, são semicírculos máximos, ou seja, metade de um círculo máximo, sendo necessária a sua união com o meridiano oposto para formar um círculo máximo. Então imagina uma laranja, onde você faça um corte no centro dessa laranja, dividindo-a em duas partes iguais. Então você obterá desse corte então um círculo máximo. Já um círculo menor, ou pequeno círculo, é todo o círculo que resulta do corte de uma esfera, dividindo em dois hemisférios desiguais. Diferente do círculo máximo, onde a esfera é dividida em dois hemisférios exatamente iguais, é também o círculo traçado sobre a superfície de uma esfera por um plano que não contém o seu centro. Ou seja, o raio de um círculo menor é sempre inferior ao raio da esfera. Sendo assim, todos os paralelos, com exceção da linha do Equador, são círculos menores. Com exceção da linha do Equador, onde a divisão dos dois hemisférios passa pelo centro da própria esfera, do próprio planeta Terra. Então vamos imaginar uma laranja, onde seja feito um corte que não passe pelo centro dessa laranja, dividindo-a em duas partes diferentes. Você obterá desse corte, então, um círculo menor. Fuso horário.
As zonas horárias, ou os fusos horários, são cada uma das 24 áreas em que se divide a Terra e que seguem a mesma definição de tempo. Anteriormente, por volta do ano 1300 ou até mesmo antes, usavam-se o tempo solar aparente, ou seja, a passagem meridiana do Sol, de forma que a hora do meio-dia se diferenciava de uma cidade para outra. Os fusos horários corrigiram, em parte, o problema ao colocar os relógios de cada região no mesmo tempo solar médio. A hora era uma característica extremamente local. Os antigos viajantes tinham que acertar o relógio toda vez que chegavam a uma cidade nova. O acerto das horas era feito através do Sol. O meio-dia representava o ponto mais alto que o Sol alcançava. De forma simples, a hora verdadeira é a hora que é medida em um relógio solar. Antigos viajantes tinham que acertar seus relógios toda vez que chegavam a uma cidade nova, devido ao meio-dia se diferenciar de uma cidade para outra. Os fusos horários corrigiram, em parte, esse problema ao colocar os relógios de cada região no mesmo tempo solar médio. Então, antes nós tínhamos a hora solar verdadeira e agora temos a hora solar média em nossos relógios. Em 1884 foi realizada a Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, lá em Washington, nos Estados Unidos. A proposta era padronizar a utilização mundial da hora legal. Então se convencionou que a longitude zero passaria pelo Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra, e os outros fusos, a partir daquele ponto, seriam contabilizados sendo positivamente para o leste e negativamente para o oeste, seguindo o movimento do Sol. Então nós temos o meridiano de Greenwich, ou o GMT0. GMT significa Greenwich Mean Time, ou se preferir a hora média de Greenwich. E para o oeste se diminui 1 hora a cada fuso. Então nós temos GMT-1, GMT-2, GMT-3, -4, -5 e assim sucessivamente até o GMT-12. Na verdade, esse padrão GMT tem sido substituído pelo padrão UTC. Então nós na verdade temos UTC-1, UTC-2, -3 e assim sucessivamente até o UTC-12. E para o leste se aumenta 1 hora a cada fuso horário. Então nós temos UTC mais 1, UTC mais 2, UTC mais 3, mais 4, mais 5 e assim sucessivamente até o UTC mais 12. Aqui a comparação entre duas cidades. Nós temos São Paulo, situada na posição UTC-3, e nós temos Milão, situado na posição UTC mais 1. Então, quando no meridiano de Greenwich for meio-dia, em Milão serão 13 horas, ou seja, UTC mais 1. Né? O horário de Greenwich acrescido de 1 hora, enquanto em São Paulo ainda serão 9 horas da manhã, ou seja, UTC menos 3. O horário de Greenwich diminuído de 3 horas. Cidades no mesmo meridiano, teoricamente, possuem o mesmo fuso horário. Países com grande extensão lateral podem possuir mais de um fuso horário. Aqui no Brasil são adotados 3 fusos horários. Vale lembrar que a distribuição dos fusos horários não seguem exatamente os meridianos. Os fusos horários eles dependem das fronteiras dos países e outras questões políticas, como no caso da China, que adota apenas um fuso horário, embora pudesse adotar 4. No caso aqui do Brasil, percebam que, embora alguns estados estejam divididos em meridianos diferentes, eles possuem a mesma definição de tempo, o que chamamos de hora local. A hora local, ou a hora legal, como eu expliquei, é a hora do fuso horário, aquela referida a um meridiano local específico. Né? A determinação desse horário é feita com base na posição do Sol. Quando ele se situa exatamente sobre o meridiano escolhido, ao meio-dia, ajustam-se os relógios para marcarem 12 horas. Desse modo, cada um dos 24 fusos horários localizados sobre a superfície terrestre possui uma hora diferente.
Para facilitar ainda mais a nossa vida e para que a gente não tivesse que decorar todos os fusos horários de todo o nosso país, criaram o horário oficial, ou a hora oficial, que é o principal horário do país, fazendo com que países com grande extensão horizontal e que contenham mais de um fuso horário possam ter um horário de referência para sincronizar todas as coisas importantes, como os negócios, os programas de televisão que são abertos à rede nacional, enfim. No caso do Brasil, o nosso horário oficial é a hora oficial de Brasília. Então, suponhamos que um programa de TV que seja aberto à rede nacional irá começar ao meio-dia do horário oficial de Brasília. Não importa em qual região do Brasil você esteja. Você vai saber o horário em que o programa irá começar, na hora local da sua cidade, sabendo a hora oficial. O horário de verão é a prática de se adiantar os relógios em 1 hora durante os meses de verão, com o objetivo de fazer com que a luz do dia seja experienciada também durante o início da noite. Tipicamente, a população de regiões que adotam a medida do horário de verão avança 1 hora próximo ao início da primavera e retorna para o padrão no outono. Como a hora não é a mesma em todos os lugares do mundo, cada país tinha 1 hora, e nenhum deles usava uma hora padrão que servisse de orientação para qualquer ponto do planeta. A hora Zulu, também conhecida por UTC ou GMT, é a hora vigente no meridiano zero, o meridiano de Greenwich, correspondendo à mesma em todo o planeta naquele instante. Recebe esse nome porque no alfabeto fonético a palavra usada para Z de zero, que corresponde ao meridiano de Greenwich, é a palavra Zulu. Na aviação, as cartas de navegação, autorizações de voo e autorizações de tráfego aéreo utilizam a hora Zulu, ou o horário UTC, para evitar confusões decorrentes dos diferentes fusos horários e também do horário de verão. Assim é possível assegurar que todos os pilotos, independentemente da sua localização, estejam usando a mesma referência horária. Agora vamos conhecer as diferenças entre o padrão GMT e o padrão UTC. Vamos começar falando pelo padrão GMT, que, como já foi dito, significa Greenwich Mean Time, ou a hora média de Greenwich, e é o padrão antigo de medição de tempo. No uso informal, quando frações de segundos não são importantes, o GMT pode ser considerado ao UTC. E em contextos mais técnicos, é geralmente evitado o uso de GMT e usa-se o conceito de UTC. O tempo era mensurado de acordo com observações astronômicas, ou seja, quando o Sol estava em seu ponto mais alto, marcava-se meio-dia, e quando a Terra desse uma volta completa em torno do seu próprio eixo, e o Sol novamente se encontrasse naquela posição, naquele mesmo ponto, ou seja, em seu ponto mais alto, caracterizava-se então um dia solar. A primeira definição de segundo veio com a rotação do planeta Terra, definindo-o como uma determinada fração do dia solar. Então, 1 segundo equivale a uma determinada fração do dia solar. Mas com o passar do tempo, percebeu-se que a rotação do nosso planeta é imprecisa e, portanto, o valor do segundo podia variar. O problema é que, gradualmente, o dia solar se torna cada vez mais longo, algo em torno de 1,7 milissegundo a cada século, o que para muitos pode ser considerado uma quantia desprezível. Isso ocorre principalmente devido à aceleração das marés lá da Lua, e a extensão do dia solar tem crescido lentamente. Temos dias solares cada vez maiores, portanto, o tempo calculado pela rotação da Terra tem acumulado uma certa defasagem e por isso criou-se o padrão UTC. UTC significa Universal Time Coordinated, ou o Tempo Universal Coordenado.
e é o padrão atual utilizado. Desde 1967, a definição internacional do tempo baseia-se num relógio atômico, assim como os relógios, satélites e aparelhos de última geração. Ele é considerado o relógio mais preciso já construído pelo homem e ainda assim ele atrasa 1 segundo a cada 65 mil anos. Esse horário é definido usando informações de cerca de 200 relógios atômicos em mais de 50 laboratórios nacionais ao redor do mundo. O Brasil possui no Observatório Nacional 2 relógios de átomos. Um relógio atômico é um tipo de relógio que usa um padrão ressonante de frequência como o contador, ou seja, é um medidor de tempo que funciona baseado em uma propriedade do átomo, sendo o padrão a frequência de oscilação da energia desse átomo, onde essa oscilação é extremamente estável. A linha internacional de data, também chamada de linha internacional de mudança de data, ou apenas linha de data, é uma linha imaginária que, por convenção, é representada pelo meridiano oposto ao meridiano de Greenwich e que atravessa o Oceano Pacífico na superfície terrestre. Para atravessar essa linha, a partir do meridiano de Greenwich, deve-se caminhar tanto para o leste quanto para o oeste, mudando de faixa 12 vezes. Ao cruzar a linha de oeste para leste, atrasa-se um dia, e ao passar de leste para oeste, adianta-se um dia no calendário. A linha internacional de data ela não obedece nenhum padrão científico para sua localidade ou seu traçado. A linha está situada no meio do Oceano Pacífico, por ser um dos locais menos habitados do planeta, causando assim menos transtornos. E agora, para encerrar nossa videoaula, vamos falar sobre ortodromia e loxodromia. Então, quando você voa num avião, por exemplo, a trajetória que ele fará para ir de um destino a outro não seguirá exatamente uma linha reta, como muita gente imagina. Ele, na verdade, seguirá a curvatura da Terra, fazendo pequenos ajustes no sentido da sua rota, de modo a percorrer o menor trecho possível e, por consequência, economizar combustível. Se ele fosse seguir reto, acabaria percorrendo uma trajetória maior do que se seguisse a curvatura da Terra. Isso porque na época das grandes navegações marítimas, como os navegadores possuíam poucos instrumentos de navegação, seguir uma trajetória sempre na mesma direção era mais simples e seguro. Os navegantes pensavam que, navegando ao longo de um rumo constante, eles sairiam de um ponto qualquer no planeta, navegariam ao longo de um círculo máximo e, usando essa metodologia, em algum momento regressariam para o mesmo lugar de partida, ou seja, dariam a volta ao mundo. E não é isso o que na verdade ocorre. E como a Terra é esférica, o percurso tem que ser adaptado a essa circunstância, havendo aqui então 2 tipos de trajetos a se escolher: a rota ortodrômica e a rota loxodrômica. Ortodromia é qualquer segmento de um círculo máximo da esfera terrestre que corresponda ao caminho mais curto entre 2 pontos e que requer correções constantes de rumo, já que o ângulo com cada meridiano é sempre diferente, exceto quando o trajeto se faça sobre a linha do Equador ou ao longo de um meridiano. Como podemos verificar na ilustração, uma rota ortodrômica corta os sucessivos meridianos em ângulos diferentes. Dessa forma, para se manter em uma rota ortodrômica, deve-se variar o rumo constantemente e assim conseguir navegar sobre o arco de um círculo máximo entre a origem e o destino. Já a loxodromia é a linha que intercepta todos os meridianos em ângulos constantes. Como vocês podem conferir na ilustração, e que, embora seja mais simples do que uma rota ortodrômica, ela não corresponde ao trajeto mais curto. Trata-se de uma linha reta que, quando posta em uma superfície esférica,
distorça e tende a se tornar em uma espiral em direção aos polos, né? Exatamente como ocorre com a casca de uma laranja, quando a descascamos, né? Onde mantemos um rumo constante no trajeto do corte até o topo. Muito embora não seja o caminho mais curto entre dois pontos, é quase sempre mais conveniente se navegar por uma rota loxodrômica, né? Uma vez que nesse tipo de rota o piloto navega com um rumo constante, não sendo necessária uma mudança contínua na rota, como ocorre na ortodromia. Porém, navegando por uma rota loxodrômica, mantendo sempre o mesmo rumo, não será possível dar a volta no planeta e retornar ao ponto de origem, diferente do que muitos pensam, né? Isso porque a bússola sempre vai nos levar rumo ao norte. E agora as principais diferenças entre a ortodromia e a loxodromia. A ortodromia é sempre a menor distância, enquanto a loxodromia não é a menor distância. Em uma rota ortodrômica é necessária a mudança constante de rumo, enquanto em uma rota loxodrômica se mantém sempre a mesma direção. A rota ortodrômica ela é mais utilizada para longas distâncias, enquanto a rota loxodrômica ela é geralmente utilizada para voos de curtas distâncias e também sobre voos sobre o meridiano e na linha do Equador. A ortodromia requer cálculos de rota, enquanto a loxodromia ela é mais fácil de navegar, pelo fato dela sempre manter a mesma direção. E por fim, a ortodromia é qualquer segmento de círculo máximo, enquanto a loxodromia é uma reta em uma superfície plana que acaba se curvando quando posta sobre a superfície terrestre, que é uma superfície esférica. Bom, então assim finalizamos a nossa segunda videoaula do nosso curso de VFR, uma aula sobre navegação aérea. E caso queira assistir a nossa terceira videoaula com o tema de meteorologia, basta clicar no vídeo que aparece aqui na tela. E não esqueça de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro de novas videoaulas como essa. E fique à vontade para comentar e tirar suas dúvidas ou fazer alguma sugestão, crítica ou um elogio. Agradeço a sua atenção e para maiores informações acesse v1rotate.com.br. Valeu!